Então vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos, né? Essa semana é uma semana especial para a gente da Modelar Engenharia, né? A gente está fazendo um evento denominado Modelando o Futuro, que é um evento oferecendo algumas palestras com conteúdos bem diversos, mas ao mesmo tempo instrutivos, com pessoas muito especiais, empresas também que estão nos apoiando já há um tempinho, nossos parceiros. Vai ser um bate-papo bem informal, bem tranquilo. Quem quiser enviar perguntas, pode ficar à vontade, envia as perguntas. Algumas vezes a gente pode ir mandando as perguntas durante a conversa com o Paulo, né? Outras a gente pode deixar para o final, dependendo do andamento, né? Do assunto que tiver rolando. Mas o objetivo é todo mundo aprender, a gente também aprender um com o outro, aprender com o Paulo com a gente, e nós dois com quem está participando, uma troca de informações mesmo, né? De uma forma bem tranquila, bem informal. Né, Paulo? Isso aí, tem que ser dessa forma mesmo, né? Primeiro apresentar um pouquinho a Modelar Engenharia, né? A gente trabalha com reforma e construção. Na parte da reforma, todos os tipos de reforma, predial, residencial, empresarial, obras públicas também, de todos os tamanhos, pequena, média, grande, todos os níveis também. Agora a gente está parado, mas voltando, esperar os contatos que a gente vai atender e sendo muito bem atendidos, beleza? Paulo, vou te pedir para te apresentar e já começar a startar isso daí, beleza? Sem problemas. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Henrique, eu sou engenheiro civil, na verdade sou engenheiro de produção civil. Formei pelo Cefet-MG em 2003. Tenho mestrado na área de engenharia civil com foco em estruturas. Meu mestrado também é no Cefet, aqui de Belo Horizonte, né, o Cefet Minas. E atualmente eu faço disciplinas de doutorado na engenharia mecânica, da PUC Minas. Sou engenheiro civil já há mais de 13 anos, né, com atuação no mercado, e já desde 2009 eu sou professor. Atualmente eu sou professor universitário de graduação e pós-graduação na PUC Minas, nos cursos de engenharia civil, engenharia de energia e arquitetura e urbanismo. E leciono mais disciplinas no que tange a parte disciplinas na área de estruturas, mais as disciplinas principais hoje em que eu tenho atuação na universidade na parte de construção civil. Atualmente, eu vejo que essa temática de planejamento de empreendimentos civis, ela é bastante atual e nunca deixou de ser, para falar a verdade, né? E nós vemos, às vezes, pequenos empreendedores, até mesmo grandes empreendedores, fazendo com que este momento de planejamento dos empreendimentos civis, sejam reformas ou sejam obras, às vezes não possuem tanta dedicação do que o momento do empreendimento faz com que o empreendedor possa, né? Então, é muito importante que todos aqueles que atuam com construção civil, principalmente os que atuam no processo de gestão, possam ter, né, ciência que quando nós falamos em planejamento de um empreendimento civil, seja ele obra ou reforma, atrás da palavra planejamento possui outras duas. E a eficácia de um empreendimento, de acordo com as necessidades do cliente, seja esse cliente pessoa física, pessoa jurídica, o órgão público, às vezes trata-se de um empreendimento vindo de licitação, que essa satisfação do nosso cliente e também, né, do empreendedor possa ser sustentada por um tripé. E eu costumo dizer que esse tripé ele vem do planejamento, da execução e do controle. Né? Então, ou seja, não adianta ter um planejamento muito bem feito se durante o processo de execução algumas questões ficam deficitárias, e também quando o acompanhamento, né, do processo de execução, balizando de acordo com o que o planejamento aponta, se há algum tipo de processo destoante e faz com que não se alcance, às vezes, o empreendimento, um processo e um resultado mais exitoso.
É muito importante quando se refere desde pequenos, né, empreendedores a grandes empreendedores que já sabem muito bem como lidar com essa questão, que além de planejar, é muito importante que se tenha o controle do empreendimento, ou seja, durante o processo de execução, e a execução cumprir todas as premissas de projeto, todas as premissas no que tange a mão de obra especializada, dependendo de algumas atividades, coerência no que tange a eficácia dos materiais, que cumpra controle de qualidades necessário. Essa questão de planejamento ele é bastante destacada, né, quando se refere a qualquer tipo de empreendimento. E aí, o que a gente vai falar aqui hoje nenhum tipo de, assim, né, é algo mais sofisticado e algo mais destacado no que tange a processo de gestão de empreendimentos em construção civil, mas algo muito importante para até mesmo aquele pequeno empreendedor, aquela família, aquela pessoa que tem a necessidade de almeja sua residência, na sua propriedade, quais que são algumas premissas básicas que deve-se ter para que se evite, né, depois do retrabalho, desperdício, né, e não alcance os resultados esperados. Entendeu? Então, quando se trata de um processo, de um empreendimento civil, quando se tem a iniciativa, né, por exemplo, a gente às vezes possui empreendedores que não são formados, não são da área de engenharia civil, engenheiros ou arquitetos, né, não são da área da construção civil, mas são empreendedores e gostariam de ousar no mercado, e às vezes têm a necessidade, né, e abordam questões se algum tipo de investimento no que tange ao mercado imobiliário, ele vai ser satisfatório, né, as necessidades desse empreendedor para obter atividade quanto à venda de apartamentos, a venda de salas comerciais, se vale a pena, né, realizar esse tipo de investimento por parte do empreendedor ou não. E é muito importante as construtoras, principalmente aquelas que mais se destacam no mercado imobiliário, e é uma referência para os pequenos construtores, qual que é a nossa mensagem, o foco aqui? Nós espelharmos no que é o ideal. Né? E a partir desse momento, aquele pequeno construtor ele possa ver todas as condições que possibilite, planejando da melhor forma o seu empreendimento civil, ele obtenha resultados mais exitosos. Paulo. Né? Paulo. Oi. Paulo. Oi. Pedi só para você repetir um pouquinho essa última parte que você falou, porque travou um pouquinho e nem deu para pegar. Não, eu estava me referindo que a gente vai sempre aqui no relato de hoje, né, apresentar algumas questões quanto à necessidade do pequeno construtor, ele adaptar as suas necessidades quanto a empreendimentos civis, né, e fazendo com que ele, almejando e espelhando um grande construtor, ele possa adaptar, né, a melhor forma de planejamento para assim desenvolver o seu empreendimento de uma forma mais exitosa. O sinal ficou perfeito ou está ainda... Melhorou. Melhorou? Então vamos seguir, né? Um dos primeiros passos que se tem é quando a gente planeja, né, o que nós chamamos de plano de viabilidade de um empreendimento imobiliário. Então, o que é o plano de viabilidade? Ele vai apresentar para o empreendedor, na verdade, aí já entra, né, a fase de um profissional que consegue fazer com que este estudo seja melhor direcionado e que reúna, né, várias potencialidades, até multidisciplinares, de pessoas que consigam, junto com esse gestor, apresentar potencialidades para que este empreendimento almejado pelo empreendedor ele obtenha bons resultados quanto à necessidade, né, e o desejo desta obra. Então, o que vem mostrar o plano de viabilidade? Apresenta para o empreendedor um plano em que várias questões são apresentadas e subsidiadas, fazendo com que ele seja convencido ou não que o seu empreendimento vale a pena.
né? Então, por exemplo, algumas nuances que devem ser destacadas no plano de viabilidade de um empreendimento imobiliário. A gente pode destacar aqui a questão da legislação municipal, né? Ou seja, o que é a legislação do município, lei de uso e ocupação do solo, plano diretor, né? Prevê para aquele local, para aquela região em que o empreendimento está sendo construído e todas as necessidades, né? Fazendo com que seja permitido, né, que a legislação apresente um sinal positivo para que aquele empreendimento possa seguir à frente. Então, a legislação ela deve ser muito bem, né, amparada e observada por parte de quem deseja construir, né? E aí o plano de viabilidade nos mostra pontos positivos e questões que às vezes devem ser aprimoradas nesse escopo do empreendimento, já visualizando, né? Ou seja, deslumbrando uma continuidade do processo quando se tem, né, a necessidade, talvez, do projeto ser adaptável até mesmo para a necessidade do empreendedor, visto que a legislação apresenta alguns pontos divergentes, né, com a proposta atual. Além da legislação, é muito importante que possa ser identificado dentro daquele local, né, ou seja, daquela comunidade, daquela cidade, daquele onde, né, do momento e do local geográfico onde se pretende executar este empreendimento, que possa ser muito bem indicado o nicho de mercado, né? Então, às vezes, o empreendedor tem uma visão e aquele público, né, que pode ser almejado para adquirir as suas unidades, né, de construção, ele não seja bem identificado dentro daquela cidade, dentro daquele bairro, né, naqueles momentos, naquele local é possível de realizar esse tipo de execução. Então, essa identificação de nicho de mercado ela é muito importante porque quando se tem claramente, né, a identificação de pessoas, ou então pessoas jurídicas, né, potenciais que possam adquirir aquelas unidades autônomas. Quando eu me refiro a unidades autônomas, são apartamentos ou salas comerciais desse empreendimento imobiliário que pode vir a ser construído. Quando se tem, de fato, uma identificação clara de qual que é o nicho de mercado desse empreendimento, o construtor vai ser mais subsidiado, né, ou vai ter mais coerência em seguir à frente com o seu empreendimento. Então, já falamos aqui de legislação, falamos da identificação de nicho de mercado. Outra questão muito importante é o empreendedor conhecer seus concorrentes, né? Ou seja, outras construtoras, outras pessoas, outros empreendedores também estão com a mesma ideia, né? E também estão, às vezes, ou já construíram, ou estão também com a iniciativa à luz da situação, à luz da mesma pesquisa de viabilidade do empreendimento. Então, é muito importante nós observarmos os concorrentes, né? Ou seja, tem espaço para todo mundo, né? Ou seja, em que o meu projeto, em que a minha construção se diferencia na dele, né? Ou seja, onde que eu tenho, talvez, a necessidade de ter diferentes questões quanto à apresentação das minhas salas, a apresentação dos meus apartamentos, comparado com o que o concorrente também apresenta. Porque ele também está almejando o mesmo nicho de mercado que eu, né? Esse estudo, né, de possíveis concorrentes, né, do que os demais construtores e empreendedores estão almejando para um empreendimento específico, na mesma cidade, ou no mesmo bairro, na mesma comunidade, também é um fator muito importante para a abordagem nesse plano de viabilidade. Então, ou seja, quando... Ô, Paulo, oi. Só aproveitando o gancho, o que você falou tá ao encontro do que a gente pensa na verdade, né? Quando a gente vai começar a construir alguma coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz é essa análise do mercado, justamente para saber quem que é o público que os concorrentes estão vendendo, o que esse público almeja, o que eles desejam, qual que é o valor que eles estão dispostos a pagar. E o que o concorrente oferece, por exemplo, está construindo um prédio, todos os concorrentes estão fazendo um prédio de 2 quartos, mas o público almeja por um apartamento de 3 quartos. Então você já vai pegando todo esse know-how, essa bagagem para fazer todo o planejamento e começar a fazer esse start do projeto. Ele pode vir a ser alterado, às vezes, né, quando se tem
a identificação, às vezes, né, Daniel, mostra que o público que pode necessitar ou então que tenha interesse com aquele empreendimento que vai ser construído, às vezes tem outras necessidades, né? E às vezes eu tenho empreendimentos similares ao que eu pretendo construir naquela mesma comunidade, naquela mesma cidade, que apresenta alguma diferença um acabamento mais mediano comparado ao acabamento que seria a proposta inicial, etc. Então, quando um plano de viabilidade, dando continuidade a esse raciocínio, ele apresenta subsídios suficientes para que o empreendedor ele possa ousar no mercado, né, seguir adiante com a proposta, por mais que se tenham sinais positivos, né, sinais verdes, fazendo com que essa proposta possa ser ratificada por parte de quem vai investir, ainda assim, né, toda forma de investimento ainda tem uma ousadia, né? Ou seja, aquele feeling por parte de quem vai investir fazer com que o empreendimento possa ser no futuro um retorno, quanto parece que está meio que travando. Conseguiu me ouvir? Repete, vai ter que ter o feeling para quê? Repete, por favor. Se vai, de fato. E aí, assim, outra questão que é muito importante nessa abordagem de plano de viabilidade é saber, né, quais que serão, né, as condições financeiras em que este empreendimento vai se sustentar, né? Ou seja, aí um planejamento como, por exemplo, se o empreendedor já possui reserva para as principais despesas, e a partir de quando, por exemplo, ele possa ter o retorno, né, de recurso por parte de um projeto de incorporação, fazendo com que a entrada, né, de pagamentos, a entrada de financiamento por parte da venda desses apartamentos, dessas unidades em planta, fazem com que ele já tenha, né, um fluxo, né, ou seja, um capital de giro ali, para que, ao mesmo tempo, ele possa financiar o término, a continuidade até chegar ao término do empreendimento imobiliário. Então, essa questão também de recursos financeiros ela é muito importante vir do plano de viabilidade, porque deixa claro quais que serão as formas de financiamento do empreendimento. Paulo, isso que você falou é o que a gente vê muito no mercado. As empresas não fazem isso que você está falando, né, de fazer essa análise, porque quando você vai começar um empreendimento, você faz a incorporação do terreno, aí começa a fazer a fundação, e enquanto você começa todo esse processo, você praticamente não recebe um investimento, né, grande, a não ser que você tenha um aporte no investidor, né, mas não tendo um aporte no investidor externo, esse dinheiro sai do capital do construtor. Tá me escutando, Paulo? Estou te ouvindo. Por isso mesmo que eu disse aqui que por mais que se tenha no plano de viabilidade sinais positivos, né, e que mostre com que o empreendimento seja factível, depende muito dele, né? Ou seja, desse desejo de saber que o momento é certo para poder investir possíveis reservas que o construtor já possuía e a partir de quando, né, advindo de um processo de incorporação, ele começa a receber, né, receita para que o empreendimento possa se sustentar, né? Então, ou seja, essa talvez seria, né, assim, ao meu ver, uma das condicionantes mais importantes de viabilidade de um empreendimento imobiliário, Daniel. Com certeza, porque eu vejo muito obras paradas, né? Porque acontece isso mesmo, o cara ele começa a fazer a construção, só que aí não tem um aporte, ou não vende a quantidade de unidades que estava na expectativa, aí ou reduz a velocidade da obra, ou para até ter um aporte, até começar a vender as unidades, vai andando em ritmo lento, até começar a ter o dinheiro e reinvestir de novo e fazer a obra andar e finalizar. Aí vira uma bola de neve, que as pessoas que compraram já vê que a velocidade não está igual, que talvez vai ter que postergar o prazo de entrega, aí é uma confusão danada, né? Exatamente, né? Então, quando se tem essa definição, né, de início de um empreendimento, existem outras condicionantes muito importantes, né? Nessa fase pré-projeto, pré-planejamento, que é o que a gente está dizendo aqui, mas eu destaco entre elas essa questão de viabilidade de um empreendimento,
mas a partir do momento em que ele toma a decisão de iniciar e startar aquele empreendimento, partimos para a fase de projeto, né? E aí que vem, né? Ou seja, as questões assim mais, podemos dizer assim, onde precisamos mesmo ter um bom planejamento, né? Porque a aquisição, elaboração e concepção dos projetos, seja desde o projeto arquitetônico quanto os demais projetos complementares de um empreendimento imobiliário e de um empreendimento civil, eles precisam ser muito bem concebidos, né? Seguindo todas as premissas normativas que se tem no país, né? Para condicionantes aí a utilização de materiais, estruturas, né? Até mesmo quanto a conforto, né? E possibilidade da finalidade daquele empreendimento conseguir e ter a sua durabilidade necessária. Então, todas essas fases, né, necessárias para projeto, é muito importante que sejam muito claras e concebidas. Mas aí, às vezes, quem está nos assistindo pode perguntar assim, isso que ele está falando é mais para grande construtor, não é? Eu tenho uma pequena construtora, trabalho só com reforma, não tenho, né, muito aspecto quanto à viabilidade de empreendimentos, porque eu sou contratado para poder atender uma necessidade, etc. Mas isso é diferente, né? Ou seja, a atenção que deve ser dada também para os projetos de empreendimentos que têm talvez um escopo já bem definido, mas um escopo e um objetivo menor, é muito importante porque, né, quando é bem feito, quando eu consigo contemplar nesse projeto todas mais factível para o cliente, né? Ele sabe muito bem o que necessita ser feito conforme o seu, né, a sua atuação, a sua percepção, desejos, né? Principalmente arquitetônicos, estéticos, de como que quer ter o espaço, de como quer ter os ambientes. Mas é muito importante quando a gente solicita ou então coloca à disposição esses projetos para o nosso potencial cliente, porque fica claro para ele quais que são as necessidades construtivas, né? Principalmente quanto a aspectos normativos. Então, por exemplo, é muito importante que saiba se está construindo uma casa, né? Qual que é a previsão de pessoas que vão morar nessa casa? Quem vai falar isso é o cliente, não sou eu o construtor, né? Então, a minha expectativa é que eu tenha 5 pessoas morando aqui, né? De acordo com o tempo. Ok, se tem essa perspectiva de pessoas que vão morar, como que esta demanda, né, impacta, como, por exemplo, no abastecimento de energia, né, necessária para a casa e até mesmo abastecimento de água. Né? Ou seja, são questões que não sou eu que tenho que definir. Né? Se não ser colocado, não ser muito bem esclarecido por parte de quem vai construir e de quem vai receber o empreendimento, uma decisão igual a essa, às vezes, não se tem quando se pensa, aí, às vezes, em instalações industriais, né? Empreendimentos de cunho mais industrial. Se decisões como essa de demanda, elas não sejam muito claras por parte de quem quer receber. Ô Paulo, o seu travou aqui, enquanto isso eu vou fazer um comentário. Essas informações da quantidade de pessoas, a gente tem que passar isso como construtor para a Copasa e para a CEMIG. Então você já passa esse projeto com ter a liberação para começar, entendeu? O Paulo saiu, gente. Vamos esperar um pouquinho para ele voltar para a gente continuar esse bate-papo nosso aqui. Quem for tendo dúvida também, alguma coisa, quiser participar, igual eu disse, pode enviar as perguntas que a gente vai conversando, beleza?
Parece que caiu aí. Caiu, Paulo. Até onde a gente conseguiu falar? Você estava falando da gente ter a quantidade de pessoas que vai morar nos empreendimentos, porque você precisa dessas informações para CEMIG, para Copasa, né? Aí o que eu estava inserindo, Paulo, é que essas informações, na verdade, a gente tem que passar para a CEMIG, para Copasa, até para a gente conseguir as liberações, entendeu? A gente passa o número de Exatamente. pessoas, a quantidade de água, luz necessária, para a gente também fazer as instalações, né? Isso, então são questões que são apresentadas, né, assim, dando continuidade ao raciocínio, que quem realmente vai nos reportar e nos dar essa informação é quem constrói, né? Ou seja, é quem vai receber ali o empreendimento a ser construído. Uma questão muito importante, né, Daniel, nesta fase de projeto, é fazer com que tenha a compatibilidade desses projetos, né? Ou seja, alguém, né, ou seja, um dos projetistas tem que deixar isso bastante claro, principalmente para quem for realizar a gestão do empreendimento, para que, deixa eu só consertar aqui um pouco. Ficou bem melhor a ligação, viu, Paulo? É, É, tá, que aí agora não fica, né, com ruídos, né? Então, o que tá bem acontece? melhor. É muito importante deixar esta premissa muito bem definida por parte de quem vai fazer a gestão, né, desse recebimento dos projetos, porque às vezes o empreendedor, né, ele não consegue ter uma condição técnica de até mesmo fazer a leitura, né? Então ele vai contratar, por exemplo, a Modelar para poder realizar a execução de um empreendimento como esse. Então cabe talvez a Modelar, né, deixar claro para o seu cliente que esta compatibilização de projetos ela tem que ser muito fidedigna, né? E ao mesmo tempo muito real para que não tenhamos durante a fase de execução do empreendimento surpresas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Às vezes eu tenho a minha intenção de um empreendimento a ser construído um supermercado, né? Ou seja, um galpão muito grande que vai ser construído e lá nós faremos um supermercado. Muito bem, então, no projeto arquitetônico, está lá mostrando que é importante que se tenha uma laje com os vãos ali em torno de, né, grandes vãos, mais de 7 metros, 6 metros, sem ter nenhum obstáculo construtivo. E aí eu tenho o projeto de estruturas, feito a entrega, em que não se tem esta observação por parte do projetista, e nós temos algumas, né, estruturas como vigas de concreto armado nesse galpão, que, se não for perceptível, quando eu precisar realizar a execução de, por exemplo, de uma instalação de climatização igual um ar-condicionado, como a instalação de ar-condicionado central, que eu necessito passar dutos, né? E no entreforro. E eu tenho obstáculos construtivos, uma viga de concreto, como, né, que eu vou, né, fazer com que a execução da parte de instalações possa ser execuível para aquele empreendimento? Faltou, lá na fase de projeto, uma compatibilidade, né? E hoje em dia, a gente vai falar isso mais para frente, nós temos aí a metodologia BIM, que faz, né, com que estas inconstâncias, estas incompatibilidades, elas sejam cada dia menor, né? Ou seja, todos os projetistas estão voltados para o mesmo projeto. Então, quando se Ô, tem... Paulo, Oi. deixa eu só acrescentar uma coisa aqui também que é importante, e dependendo da situação que começa a obra, não tem como voltar, porque, por exemplo, quando inicia, a gente tem uma carga de energia elétrica que vem da CEMIG, né? Imagine que fez o projeto, você não fez essa compatibilização, aí você quer colocar alguns ar-condicionado, quer colocar chuveiro a mais, mas a carga que você tem de permissão já não suporta. Você tem que fazer mais um padrão, aí para fazer mais um padrão você tem que pedir uma outra autorização, aí já começa a ficar inviável e ter mais dificuldades no projeto, né? Essas mudanças de projeto, né, assim, quando se tem definições, por exemplo, de escopo diferentes e dificultam o processo de execução, porque começam a ter constantes mudanças, o que isso, por exemplo, acarreta? Se tem, às vezes, condições em que vai se mudar, né, por exemplo, a composição da parte de orçamentação.
ela começa a ficar deficitária porque não se consegue acompanhar as constantes revisões, né? A revisão de um projeto, quando ainda está na fase de um projeto, menos mal, porque tem condição ainda de fazer com que a compatibilidade possa existir junto com, né, o outro projetista fazendo esta análise, e aí juntos trabalham em que um projeto e outro possa ser mais, né, execuível e um possa complementar o outro. Mas quando algumas decisões de projeto elas são alteradas já durante a execução ou em fases posteriores, né, fica complicado, porque aí não se tem mais a condição de fazer com que estas alternâncias não impactuem lá no orçamento previsto para o empreendimento, né? Bom, Ô, Paulo, a gente recebeu uma pergunta do Luiz, até passar para o Luiz aqui, ó, ele pergunta: existe nesse caso uma reformulação na demanda da carga no meio da execução do projeto? Luiz, é isso que a gente está falando. O ideal é quando a gente consegue fazer toda essa determinação no início do projeto. Porque aí você já faz o projeto, já passa para a CEMIG que você precisa, já instala o padrão, e tudo pronto. Mas se chegou no meio do projeto e você não conseguiu e ter algum problema, aí sim, você tem que voltar e consertar, porque é melhor você fazer esse remanejamento, essa reformulação agora, né, no meio, mesmo que seja no meio, do que lá na frente ter que refazer, que não tem como. Já concretou, já subiu os andares, aí já era, entendeu? Tô falando bobagem, Paulo? Se eu estiver falando bobagem, não, pode me interromper aí. Tá certo? Eu só estou consertando aqui o telefone para ficar mais claro, né? Bom, Daniel, então depois que se tem mais para frente, eu queria só destacar essa questão da fase de projetos aí, quanto a essa metodologia que hoje, né, está em praxe nas atividades de construção civil, que é o sistema BIM. Mas é importante lembrar, né, que com os projetos bem feitos, né, uma nova vistoria da CEMIG. No caso, necessitaria de uma nova vistoria da CEMIG. Quando se tem uma nova demanda, sim, né, Daniel? Precisa. Que é uma nova demanda, Luiz Fonseca. Né? Ou seja, mudou aquele escopo inicial de demanda para o empreendimento. Logo, a CEMIG vai vistoriar se aquele padrão de entrada de energia, né, se ele está com condições, com chaveamento, né, principalmente com abastecimento, e dali para o primeiro quadro, em que há distinções dos circuitos para o empreendimento, ficam mais claros, né? E aí se tem devido abastecimento de demanda de energia elétrica para iluminação, para tomada daquela casa, do empreendimento em si. Mas esse tipo de mudança de demanda, de necessidade, né? Ou seja, de demanda de energia, ela é mais comum para empreendimentos industriais, né? Quando se trata de empreendimento construtivo, predial, residencial, casas, né? Algo do tipo, essas mudanças de demanda quanto à energia elétrica podem ocorrer, né? Ou seja, às vezes está colocando algum tipo de... Houve uma mudança de elevador, né? Que vai dar uma demanda maior, ou outro tipo de instalação, principalmente mecânica, dentro do prédio, de uma bomba para poder, né, fazer com que o abastecimento de água vá até a caixa d'água, tem alguma especificação que mostra que a demanda seja diferente do que o projetista pensou, aí sim, né, pode-se necessitar de uma mudança de demanda de energia. E aí, quanto ao fornecedor, a concessionária fornecedora, ela tem que ser informada e vistoriar se os padrões de entrada, né, estão de acordo com que a legislação e até mesmo as suas necessidades quanto a concessionária fornecedora estão sendo atendidas. Mas o que eu queria voltar a destacar é quando se tem esses projetos, né, muito bem alinhados, e essa compatibilização ela ser mais clara, é a necessidade que se tem de, a partir daí, iniciar o processo de orçamentação, né? Então, ou seja, é outra necessidade ainda na fase de planejamento. A metodologia ser adotada, né, para encontrar os valores, principalmente dos custos finais das atividades e serviços que aquele empreendimento vai necessitar, depende muito de quando os projetos estão, né, em uma versão final. Então, quer dizer que não podem alterar? Pode sim, né? Ou seja, ainda está na fase de planejamento, né? Então, ainda é possível, durante essa parte de concepção,
um tipo de revestimento de piso ser alterado por questões arquitetônicas, estética, arquitetônica, para conforto do ambiente, etc. Então, quando isso é feito, né, ainda estando ali na fase de projeto, é possível, por parte do orçamentista, realizar essas adequações. Por quê? O orçamentista ele vai precisar, né, quem vai apresentar o custo do empreendimento, e quando, assim, é muito importante que a gente está dizendo aqui, quem é pequeno construtor também deslumbrar essa necessidade para as suas atividades, né? Porque às vezes essas figuras do projetista, do orçamentista, é um só, né? Eu vejo muito isso às vezes lá os graduandos em arquitetura, né? Ou seja, eles fazem o projeto e às vezes não tem como saber, né? O valor em que aquele empreendimento pode ser apresentado para o seu cliente, né? E é um processo bastante assim, bastante assim, podemos dizer assim, próprio e mais completo quando eu consigo informar para o cliente o custo do projeto, né? Ou pelo menos uma estimativa sem ter tanta condição de errar na previsibilidade e ser mais assertivo de apresentar de fato os custos desse empreendimento. E aí sim, né, as possíveis alterações por parte do construtor, de quem é o meu cliente, né, em especificidades de acabamento, trocando o tipo de piso, revestimento de parede, para que assim eu possa ter talvez uma redução deste valor final e apresentar, né, assim, uma facilidade para o bolso de quem vai construir, né? E aí, ou seja, esse processo de orçamentação, ele necessita que utilize-se de ferramentas para que eu possa quantificar, né? Saber de fato quanto que necessita de pontos de instalação, quanto a necessidade de metro quadrado de vai ser executado para as estruturas, quanto que de revestimento de piso, de diferenças de piso, piso cerâmico, piso de madeira, piso de taco, a pintura de paredes internas, paredes externas. Então, quando tem essas diferenças, quando as necessidades construtivas elas são muito bem levantadas e muito bem estabelecidas, né, consegue-se, de fato, um orçamento mais refinado, né? E aí a gente dá o nome o seguinte, né? Quando se tem esses levantamentos de quantitativos baseados nos projetos, tanto arquitetônicos quanto os projetos complementares, mais claros, né? E eu consigo saber, de fato, as quantidades de cada uma dessas atividades e serviços para o empreendimento, né? A gente dá o nome aí de encontro do custo direto, né? Então, ou seja, qual que é o custo direto? Ele é o custo que está totalmente atrelado para as atividades e serviços que demandarão a sua construção. E aí eu trabalho, né, ou seja, dentro de cada uma das atividades construtivas que todo o empreendimento, que toda a construção vai contemplar, a gente dá o nome dos insumos, ou seja, os insumos são todos os materiais, mão de obra e equipamentos, né, que serão necessários para o processo de construção de qualquer uma dessas atividades. Vou dar um exemplo muito simples, como nós falamos aqui de revestimento cerâmico, né? Então, um piso cerâmico lá, de azulejo, porcelanato, de revestimento aí de um prédio, que conforme o projeto eu tenho lá cerca de quase 400 do mesmo piso cerâmico a ser feito, em diferentes pavimentos, né? Então, é uma atividade muito grande, né? Que demandará os mesmos insumos, os mesmos materiais, mão de obra e equipamentos para sua construção. Então, quais são os insumos? Quem é da área de construção civil aí sabe claramente o que a gente está dizendo aqui, né? Os insumos desse tipo de atividade. Nós temos aí o pedreiro, né? O pedreiro não vai trabalhar sozinho, então ele tem um ajudante. Depois do pedreiro e ajudante, vem os materiais. Vai precisar da argamassa colante, da própria cerâmica, seja porcelanato, seja o azulejo, né? Da especificação conforme a arquitetura. A argamassa para poder fazer a instalação dela, que já foi dito, até aí 4, né? Ele vai precisar, talvez, né, assim, um quantitativo menor, mas ele vai precisar dos espaçadores, do rejunte, né, para poder realizar esse tipo de aplicação, além de um equipamento que é a serra mármore, né, que é mais conhecido aí como Makita, né, que é a marca do fabricante mais comum para esse tipo de equipamento.
Então, todos esses insumos, né, que eu disse aqui, que são mão de obra, materiais e equipamentos, eles são destinados a esta atividade. Então, cada um desses insumos, eu preciso buscar uma fonte de consulta que me apresentará para aquela região, para aquela localidade em que o empreendimento, a obra está sendo executada, para me saber de fato quais que são os custos, né, naquele ponto local, né, seja na cidade, seja, né, no estado, aonde se tem de fato os custos de mercado para esses insumos. Isso é uma informação muito importante. De onde que os orçamentistas tiram isso? Então, primeiro, eles terão que saber quais que são as necessidades e demandas construtivas que estarão nos projetos. Outra questão a ser observada, não é? Identificar as diferentes atividades construtivas em que os projetos vão nos mostrar. Estruturas, instalações, acabamento, né? Etc. E em cada uma dessas atividades, saber muito bem quais que são os insumos necessários para a sua execução. E aí existem softwares hoje muito poderosos quanto a isso, né, em que eu coloco lá somente qual que é o tipo de atividade a ser construída, como esse exemplo que eu dei aqui, de atividade de piso de revestimento cerâmico, ele já traz para mim todos os insumos, os custos unitários de cada um desses insumos, quanto que custa a hora do pedreiro, quanto que custa a hora do servente, quanto que custa o metro cúbico da argamassa colante, a depreciação em horas, né, da serra mármore, o custo que vai ser do metro quadrado da cerâmica. Então, todos esses insumos e os seus custos específicos, eu vou conseguir fazer com que se encontre, né, o custo direto. Né? Então, eu preciso, né, ter estas questões mais claras de informações quanto à orçamentação, são quantidade de serviço a ser feito e, primeiro, identificar todas essas atividades e serviços. Conforme os projetos, levantar esses quantitativos e, através de um banco de dados, podendo ser um desses softwares aí, fazer com que eu consiga almejar os custos unitários e os índices, né? Ou seja, o que são os índices? É aquela medida, né, de produção, um coeficiente de produção em que cada um desses insumos aí são aferidos para a determinada atividade fim. Então, por exemplo, né, o que a gente está dizendo aqui, às vezes quem é um pequeno consultor deve pensar, mas eu não tenho nenhum software para poder fazer com que eu encontre, né, custos unitários de insumos de construção civil. Mas não quer dizer que você não precise, né, se preocupar com orçamentação. Hoje nós temos aí já são, né, informações no mercado, né, assim, propício para qualquer construtor, planilhas prontas, né, de acordo com cada localidade geográfica onde você vai construir, em que eu consigo extrair delas estes insumos, os seus custos unitários, os índices de produção. Então, por exemplo, se a minha construção é lá no norte de Minas, eu consigo buscar uma fonte de dados, né, mais precisa quanto aos custos e índices de insumos de construção que são, né, deslumbrados ali naquele mercado da construção civil no norte de Minas. Que às vezes tem alguma diferença se o empreendimento é aqui em Belo Horizonte, que às vezes tem diferença se for lá em São Paulo, se tem diferença se for em qualquer outro local construtivo. E aí, qual que a gente cita, né? As principais. Nós temos as que são públicas, que são principalmente as planilhas de bancos de dados dos organismos né, das instituições públicas que realizam esta composições de obras e de orçamentação dentro, né, das suas abrangências, ou seja, aqueles empreendimentos civis que são do governo federal, eles seguem, né, as referências da SINAP, Serviço Nacional de Preços de Construção, né? Então, lá eu tenho um planilhão em que me mostra exatamente custos e índices de construção civil de diversas atividades diferentes, em que o governo federal baseia-se nas suas orçamentações, nas suas composições. A mesma questão se tem quanto ao governo do Estado, né? A gente tem hoje a planilha do CETOP, da Secretaria de Estados de Transporte e Obras Públicas, que mostra, por parte do pequeno empreendimento, a execução do empreendimento, né? E aí, eu, como pequeno construtor, posso consultar ali e fazer o meu orçamento, achar lá quais são os custos para cada um desses empreendimentos. Em Belo Horizonte tem a planilha do CETOP, né? Ou seja,
na Superintendência de Desenvolvimento da Capital, onde eles apresentam, né, os insumos de construção civil em que a prefeitura baseia-se para a orçamentação dos seus empreendimentos, né, construtivos, e também fica à disposição, né, por parte do construtor, acesso para poder realizar as suas composições. Além dessas planilhas públicas, existem softwares, como eu disse, que são poderosos, que apresentam para a gente bastante potencialidade e atualizações constantes. Esses preços mudam. E essas planilhas, baixam-se da internet, né, elas também, de 2 em 2 meses, depende da periodicidade de cada órgão, né? Elas também são atualizadas, porque você tem mudanças dos custos aí dos insumos de construção civil. Então, é muito assim importante para quem é pequeno construtor não ficar achando que o nosso papo aqui está sendo para quem é grande construtor, para quem é empreendedor. Não. Né? Eu sempre destaco quando uma aluna do curso de arquitetura uma vez me falou: professor, eu gostaria muito de saber quando um cliente me pede um projeto de luminotécnica, né, fazer com que um ambiente possa ser melhor, né, ter o índice lá de lux, né, ou seja, ter conforto ergonômico para o desempenho do seu trabalho, das suas atividades, né, profissionais, mais propícios, voltado também para uma questão estética. Eu consigo montar o projeto, mas eu não consigo apresentar para ele quais que são o Felipe, quais que são as ações, né? Ou seja, de quanto que vai ser o custo desse serviço. Aí eu falei assim, não, esta questão de orçamentação é muito clara, mas você tem um projeto claro. Quando o projeto está claro, a gente consegue levantar a demanda de serviço, saber quais que são as atividades necessárias para uma revisão de instalações de iluminação de um ambiente, né? Quais as demandas necessárias para isso e assim, ter, de fato, o custo necessário, consultando essas planilhas básicas e encontrar o que a gente dá o nome de custo direto. Mas aí é uma questão, por exemplo, que a gente não tem o custo, quando se estabelece o custo direto de um empreendimento, eu não estou levando em consideração, né, necessidades indiretas, né? E quando eu tenho também algumas necessidades em que eu preciso abranger principalmente o lucro por parte de quem vai construir. E aí esta interpretação entra no que a gente leva, né, a classificação do que seriam os custos indiretos, né? Então, os indiretos são todas as infraestruturas necessárias, né, para que se tenha o empreendimento mais plausível, né, para o empreendedor. Então, por exemplo, nos indiretos eu tenho que levar em consideração energia elétrica, água, necessidade de equipamentos de proteção coletivas e de proteção individual por parte dos funcionários que estarão no empreendimento, toda a questão logística de abastecimento, né, da obra, do empreendimento, carro, caminhonete, gasolina, questões como, por exemplo, né, a acessibilidade de papel, de escritório dentro da obra, internet, telefone, todas essas questões, né, que a gente sabe que tem custo, mas a gente não consegue ter condição de levantar valores específicos para essa atividade fim. E aí a gente dá o nome de custo indireto, né? Ou seja, além do lucro, né? Ou seja, quem vai construir, ele vai contemplar a necessidade do cliente, vai receber valor para poder investir na sua atividade, mas tem o seu lucro, né? Então, essas composições de custos indiretos, elas variam muito, né? Depende muito por parte de quem vai construir, como que ele considera uma composição em porcentagem dos indiretos do seu empreendimento, mas quando se tem, né, obras licitatórias, né, e a concorrência de obras públicas, eles devem seguir a referência com que o contratante, o órgão público contratante, estabelece para ter essas suas condicionantes de custos indiretos. E, além disso, as questões trabalhistas, né? Então, a gente tem custo direto, indireto e necessidades, né, que a gente está falando de leis sociais. Quais que são as necessidades sociais deste empreendimento no que tange a mão de obra. Então, ou seja, para a orçamentação, a gente levanta toda a mão de obra como se fosse toda ela em regime CLT,
né? Isso é a metodologia, né? Ou seja, o que é o que se estabelece para esse tipo de levantamento de orçamentação. E através desse levantamento de quais, por exemplo, o pedreiro e o ajudante, né? Dessa atividade que nós demos o exemplo aqui de revestimento de piso cerâmico. Eu sei que não é só o salário dele. Existe também as condicionantes que eu tenho que pagar de INSS, né? De recolhimento de taxas federais para tê-lo contratado, né, em carteira. Então, isso são valores, né, que eu tenho que aferir com o que se tem no mercado da construção, o que o governo nos mostra de necessidades de imposições quanto ao regime CLT e incidir sobre o custo de mão de obra. Valeu, Felipe. Né? E incidir sobre o custo de mão de obra. E aí, ou seja, o que se tem como um custo final? O que é direto, indireto e leis sociais. Né? A soma dos três custos, eu consigo encontrar o valor daquela atividade, somado, né, com serviços com os demais serviços que o empreendimento nos apresenta, né? Seja de revestimentos, estruturas, instalações e por aí vai. Todos esses custos somados encontra-se o valor final. O recado que eu deixo bastante claro para quem é pequeno construtor, o que é, né? Que nós temos aí, nesse período em que muitas pessoas estão respeitando o isolamento social, algumas plataformas que estão disponíveis, né? Ou seja, a gente, além das planilhas prontas que eu disse aqui, né, em que o governo nos apresenta, Sinap, Cetop, Sudecap, mais específico para Minas e Belo Horizonte, existem alguns softwares aí que estão à disposição de pequenos construtores que eles podem ter acesso, né, e começar a trabalhar junto com o tutorial sem custo. Por exemplo, eu cito aqui um que chama Orce, que eu utilizo e acho ele muito bacana, muito fácil de entender. Orce, O-R-S-E, orçamentos, da Secretaria de Obras de Sergipe, do estado de Sergipe, né? Então, ele está à disposição para que você possa fazer o abastecimento dele de informações técnicas do seu empreendimento quanto a projetos, e ele já nos apresenta, né, quais que são os custos de cada um dos insumos. Eu informo o quantitativo também conforme o que eu tenho de projeto, e aí eu vou montando as composições, né, de diferentes atividades, falo qual que é a minha porcentagem de indireto, qual que é a porcentagem de leis sociais, e encontra-se os valores, né, os valores aí mais remetidos ao empreendimento. Então, são ferramentas à disposição por parte que pode vir a contemplar até mesmo necessidades aí de pequenos construtores. Alguma pergunta, Daniel? Paulo, aproveitando aqui, a gente não falou do viés ambiental. Eu queria abordar contigo como é que você está enxergando isso hoje. Como você acredita que esse viés ambiental está se tornando relevante nos projetos atuais? Você acha que que o cliente hoje em dia ele compra essa ideia? Até no questão no início, do final, de reaproveitamento de resíduos, como é que você está enxergando essa questão? Hoje em dia, as construtoras, elas, né, assim, principalmente quando se trata de volumes, né, ou seja, áreas construídas bem mais relevantes, né, há uma imposição por parte do órgão fiscalizador, das prefeituras, né, em que se estabeleça na construção civil, a gente dá o nome de Plano de Gerenciamento de Construção Civil, PGRCC. Então, ou seja, dependendo da minha área construída, da quantidade que eu vou mobilizar de pessoal, de atividades e serviços, o quanto que aquilo vai impactar naquela comunidade, naquele bairro, né? O quanto que eu vou ter de geração de resíduos, né? Ô Paulo, só te cortando um pouquinho, porque a gente tem um tempo de 1 hora para fazer a palestra, ela vai terminar em 10 segundos. Aí termina, a gente já volta novamente, tá? Só avisar para todo mundo também, que aí entra novamente na palestra. Da área construída para o empreendimento, né? Nós vamos ter algumas imposições legislativas, como eu disse lá no início, né? Ou seja, a previsão de descarte de resíduos, ela é uma questão que deve ser contemplada lá no plano de viabilidade do empreendimento. Ou seja, quando eu disse que a gente precisa levantar todas as demandas que a legislação nos impõe, desde permissões para construção e outras necessidades,
é muito importante eu também saber quais que vão ser as imposições por parte, no caso, a prefeitura, em que apresente essas demandas e necessidades quanto a resíduos de construção. Então, se eu tenho, por exemplo, uma quantidade, né, ou seja, um empreendimento ele vai demandar vários meses para sua execução, uma geração de resíduos de classificações diferentes, né? As secretarias aí de meio ambiente, né, os órgãos em que farão a licença e expedirão os alvarás de construção para esses empreendimentos, eles vão exigir por parte do construtor esse plano de gerenciamento de resíduos de construção. Então, o que acontece? Às vezes, a demanda do empreendimento ela não contempla uma concepção, elaboração e execução de um plano de gerenciamento de resíduos de construção civil. Eu tenho que apresentar para o órgão fiscalizador, não é somente lá um controle de descarte desses resíduos com caçamba, licença por parte do contratante, que fica mais claro. Agora, esta demanda, quando ela é maior, não é? Ela vai impor por parte do órgão fiscalizador um projeto de gerenciamento de resíduos de construção civil. E aí eu tenho que ter, né, desde a geração, o acondicionamento, né, ou seja, o descarte, o acondicionamento, o transporte e o destino final muito claro e implantado, né, na obra, no empreendimento, porque, além da questão de fiscalização, é uma necessidade e uma preocupação por parte do construtor relevante, né, para até mesmo o papel social dentro da sociedade, né? Ou seja, ele realmente faz o tratamento do resíduo gerado. E hoje a gente tem, né, construtoras em Belo Horizonte que trabalham de uma forma bastante eficaz, né, no que se refere a gerenciamento do seu resíduo de construção, e pequenos construtores que ainda não. Mas, às vezes, eles não trabalham com a gestão do resíduo de construção porque a fiscalização não os impõe, porque trata-se de uma abrangência não tão destacada, podemos assim dizer, de quantidade de resíduos. Mas, mesmo assim, fazendo a implantação, né, e fazendo essas certificações, ou seja, sabendo como apresentar que essa gestão do resíduo ela é mais incisiva nos seus empreendimentos, o construtor, o que ele consegue? Obtenção de selos de qualidade, né? Ou seja, títulos de qualidade. E hoje a gente tem PBQPH, títulos, né, que certificarão e darão know-how para essa construtora a participar, às vezes, de concorrências em que vão ser bem específicas quanto à participação, né, por parte do empreendedor, se ele possui, né, essas certificações ou não. PBQPH é um programa de qualidade na construção civil, né, em que o governo, né, faz o reconhecimento por parte dos construtores, fazendo com que, né, seja claro, uma das condicionantes é a gestão do resíduo de construção. Então, assim, por questões serem abordadas, né, eu não descarto as potencialidades em que as prefeituras, né, estabelecem quanto a controle de resíduo de construção civil. Eu acho que nós, construtores, devemos seguir, né, e saber que não interpretar como burocracia, né, e às vezes burocracia, querendo empacar, né, o desenvolvimento e geração de emprego, né, por parte de documentação e papelagem. Eu não vejo por essa forma. Eu acho que o construtor deve encarar como um papel social e relevante, né, de atendimento a uma necessidade comunitária para que o seu empreendimento possa ser desenvolvido sem impactar tanto, né, o bem comum, sem impactar tanto o desenvolvimento comunitário, né, e social dos seus vizinhos, da comunidade onde ele está abrangendo. E aqueles construtores em que não tem, às vezes, o rigor, né, fiscalizatório para a implantação de um plano de gerenciamento de resíduos de construção, existem iniciativas, às vezes, por exemplo, eu posso até dizer que lá na própria universidade a gente tem um projeto de extensão universitária, uma atividade de extensão universitária que trata exatamente disso, né? A gente consegue apresentar para pequenos construtores uma concepção de plano de gerenciamento de resíduos de construção em que aquela pequena obra, aquele pequeno empreendimento possa ser contemplado nesta observação e assim, né, por parte do empreendedor, cabe a ele, né, fazer com que
a ação possa ser implantada ou não, né? Então, ou seja, eu interpreto que são necessidades em que o mundo moderno nos impõe e eu acho que a gente tem que encarar por parte dos organismos de fiscalização as necessidades de controle e de informação, de projeto, concepção e execução, né, de gestão de uma forma sustentável para a gente conseguir ter desenvolvimento ao mesmo tempo com a preocupação sustentável, social e sustentável daquela comunidade. Entendeu, Daniel? Paulo, beleza. Mais uma aqui, cara. Imagina assim, a gente fez o cronograma, tudo certinho, tudo planejado. Aí imagina que por algum fenômeno meteorológico, ou igual a pandemia está dando agora, eu tenho uma paralisação no meu cronograma. Qual que é a linha da gente saber? Eu mexo no meu cronograma e prolongo as datas, ou eu tento modificar alguma coisa, aumentar a quantidade de mão de obra para manter o cronograma? Muito importante essa pergunta, porque até mesmo no cenário que a gente está, né, vivenciando hoje, né? Alguns empreendimentos aí estão com as suas equipes de trabalho reduzidas, né, para evitar aglomeração no local de trabalho e às vezes existe, né, assim, a condição mesmo de trabalhos, às vezes, em locais confinados, né, que não é ao ar livre, que potencializa muito mais a situação, né, de infecção que a gente vivencia hoje, mas o que a gente pode destacar é o seguinte: caso ocorra, né, paralisações, quando se trata de um contrato comercial, né, entre contratante e contratado, é muito importante que isso possa ser conversado, né? Ou seja, uma situação, por exemplo, né, vamos pegar a situação atual, que existem outras, né? Chuva, questões às vezes de segurança que impossibilitam, interdições, né? Mas as greves, às vezes tem greve de transporte público, não tem como o funcionário chegar na obra. Mas essa situação atual, o que eu acho que deve ser contemplado por parte de quem é empreendedor na construção civil? Diálogo por parte de quem está construindo e de quem é o seu cliente. Os impactos em que este empreendimento possa ficar atrasado, né? Ou seja, aonde que vai... Daniel? Deu uma travadinha, Paulo? Repete, por favor, essa última coisa que você disse, por favor. É muito importante Paulo? o diálogo, né? Ou seja, só um minutinho, gente. PH. Paulo, deu uma travada, volta só um pouquinho para a gente voltar o ponto. O que eu estava dizendo é quanto à questão do diálogo, né? Por parte de quem é o construtor e de quem vai ser o seu cliente. Então, é muito importante que fique claro, né, esse diálogo e esse acerto entre as duas partes, porque a situação impõe, né, assim, limites no processo de construção e que zele pela saúde de quem vai estar na linha de frente, né, que são os funcionários. Então, quando se apresenta um plano, né, em que eu posso mostrar um novo planejamento a partir de quando a situação for retomada, mostrando aquelas atividades que podem ser executadas em outro momento, né, e focar com essa equipe reduzida nas atividades principais, saber se eu vou ter meu fornecedor de materiais e de insumos, se ele vai estar trabalhando mesmo, né, com essas limitações que a gente está vendo aí no mercado. Então, tudo isso vai impactar, né? Então, o que é mais relevante? Que haja um bom senso, né? E entre as partes há um diálogo aí quanto à execução do empreendimento. E se houver redução de equipe, se foque principalmente naquelas atividades que necessitam de prazo, que são atividades que a gente, né, interpreta como aquelas que são críticas para o empreendimento, e as outras atividades que poderiam ser executadas simultâneas, sem ter nenhum tipo de impacto, que elas possam ser desenvolvidas quando esta retomada ela venha se constituir. E aí, ou seja, quando as coisas tendem a uma previsibilidade de retorno, de fornecimento de materiais, que às vezes não depende nem de quem está construindo, né? Eu não tenho condição de ter acesso a alguns materiais que podem vir até de fora da cidade, de fora do estado, que as condições que se tem hoje no país impossibilitam o abastecimento desses insumos na hora.
Então, de fato, que se tem uma melhor negociação por parte de quem vai construir e de quem é o seu cliente, né? E que seja focado principalmente nas atividades mais determinantes para o sucesso do empreendimento. Paulo, você quer acrescentar mais alguma coisa, cara, que você não falou, para a gente já caminhando para o final? Para o final. Na verdade, a gente poderia falar mais coisas. Quem sabe a gente pode marcar um segundo tempo aqui desse papo. Agradecer, né, a Modelar pela oportunidade. E o que eu tenho a dizer, assim, para quem é pequeno construtor, quem é estudante, né, de áreas, né, voltadas para construção civil, engenharia civil, arquitetura, outras engenharias, design, né, que aproveite esse tempo, né, em que a gente está com mais disponibilidade em casa e possa fazer mais leituras, né, mais conhecimento quanto a essas ferramentas de planejamento e gestão, né, físico e financeiro de empreendimentos imobiliários, de empreendimentos. Então, existe muita coisa boa aí disponível, mas também tem coisa que não é tão boa, né? Então, eu destaco aqui, né, assim, sem querer fazer propaganda nem nada, nós temos aí, por exemplo, o MS Project, né, que é uma ferramenta de planejamento físico da Microsoft, em que eu tenho uma versão demonstrativa. Se eu realizar um cadastro lá, me identificar como estudante, né, ou seja, pessoa que está buscando conhecimento para a construção civil, de ter acesso a essa ferramenta, né? E com tutoriais que você acha muito facilmente na web, ir mexendo e testando, né? E você já vai ter uma ferramenta propícia para planejamento físico dos seus empreendimentos, né? Na parte financeira, como eu disse aqui, o Orce é um pequeno software disponível para um serviço público, né, lá do estado de Sergipe, em que, pelo menos para mim, eu consigo ter uns bons resultados, né, no que se refere à consulta de insumos, consulta de índices e composições de atividades. Nós íamos falar aqui sobre BIM, mas acabou que não teve muito tempo, mas eu acho muito importante buscar, né, tutoriais aí na internet. Está tendo muita palestra de profissionais que possuem uma expertise muito grande na ferramenta, né, nesta operacionalidade de software, que é o sistema BIM. Então, acho que é muito importante, quem é profissional da área, buscar se adequar, né, porque hoje, como nós dissemos aqui, essas inconstâncias e incompatibilidades de projeto, quando se fala na ferramenta BIM, isso praticamente não existe, né? Ou seja, eu tenho todos os projetistas incorporados na concepção de um mesmo empreendimento, e aí existem já os desdobramentos de BIM, né? Ou seja, já essas plataformas de gestão, de custos e de físico, ou seja, 3D, 4D, né? Dessas seções da metodologia BIM disponíveis para quem... São dicas que a gente Paulo, pode dar, né? como é que você está enxergando, mais uma coisa aqui, como é que você está enxergando essa aplicabilidade do BIM, cara? Você acha que as empresas já estão utilizando em massa? Você acha que a tendência das pequenas empresas também é utilizarem, mas eu acredito que se for utilizarem vão ter que terceirizar essa parte, né? Porque é mais complicado de absorver isso. Como é que você está enxergando essa só aplicabilidade disso, cara? Eu acho que é o seguinte, é uma realidade que não tem como voltar atrás. E eu vejo como uma facilidade por parte de quem é gestor, né, dentro da construção civil. Então, ou seja, parece às vezes amedronta, né? Ou seja, falar que está tudo hoje em BIM. Hoje existem licitações públicas que você só participa se já apresentar uma proposta de concepção de projetos e de gestão do empreendimento, em que eu tenho essa operacionalidade de softwares na plataforma BIM, né? Ou seja, fazendo com que cada um desses softwares possam conversar entre si. Então, eu vejo hoje uma realidade, eu vejo com bons olhos esse crescimento. Por parte de quem é gestor na construção civil, eu acho que é aquela máxima, né? A gente nunca deve parar no tempo, né? Buscar se capacitar, né? Existem softwares mais poderosos que realizam essa interação bem, e softwares que são mais simples, igual o Revit, né? Que é um software de CAD mais simples, né? Ou seja, que trabalha com uma plataforma acessível, de fácil concepção, em que os arquivos gerados, né, de desenho no software CAD, num software, né, como o Revit, eu consigo fazer com que eles possam ser acessíveis em outras plataformas e aí sim fazer com que essa interação possa ser mais completa, reduzindo essas incompatibilidades, inconstâncias
que a gente vê de uma forma bastante frequente, né? Principalmente na fase de concepção de projetos. Então, eu vejo o seguinte, a opção de ter ações, né, terceirizadas, elas vão até certo ponto, porque o crescimento está tão intenso, né, e os empreendimentos estão tão voltados para a plataforma BIM, que até mesmo a gestão do empreendimento é utilizando-se, né, esta operacionalidade. O que a gente dá o nome hoje de BIM 4D, né? Ou seja, eu tenho essa gestão física e financeira em cima dos projetos que têm a mesma metodologia de plataforma, e aí cabe ao gestor saber, né, ali dentro dos seus estudos, dentro da estão sendo desenvolvidas de acordo com o software que está sendo operacionalizado, para uma melhor atuação, para identificação de gargalos, né, caminhos construtivos aí para o empreendimento. Então, a mensagem final é o seguinte, é buscar se capacitar, né? Ou seja, a gente tem potencialidades para isso e não acho que a terceirização seja o caminho, né? Eu acho que a mesma coisa que a gente faz hoje vai ser bem mais bem feita, projeto, execução, né, controle, quando se tem, né, a utilização do método, né, desta condição em que eu tenho minimiza essas inconstâncias, fazendo com que o empreendimento possa ser mais exitoso. Paulo, uma pergunta do Lucas. Ele perguntou como que uma empresa, como fazer uma empresa conservadora aceitar a adequação do BIM? Uma pergunta assim, bem propícia. Se ela é conservadora, porque assim, como eu disse, né? Dependendo da área de atuação dela, hoje nós já temos ações que exigem por parte dos contratantes, de quem inclusive vai ser concorrente no processo, né, um conhecimento maior e a apresentação, né, das suas propostas submetidas na plataforma BIM, né? Então, daí, se a construtora já tem um viés público, né, de participação de obras públicas, vai acabar que, aos poucos, né, os organismos públicos aí vão apresentar licitações dentro dessa sistemática. E por parte na iniciativa privada, o que acontece, né? Hoje a gente já tem o BIM tão em crescimento que o próprio cliente vai exigir por parte do construtor, né, uma redução no que se refere a uma interpretação mais racionalizada de materiais a serem executados no processo de construção, não surgimento dessas inconstâncias de projeto, né? E tudo isso é minimizado e até mesmo cessado quando se tem a utilização de uma ferramenta como essa. Então, até mesmo para quem é mais conservador, o próprio cenário do mercado impõe esta atualização. Bom, muito bom, Paulo. Agradecer a sua participação, viu? Foi muito bacana esse bate-papo nosso aqui. Acredito que todo mundo também saiu cheio de conhecimento, né? Bacana demais. Vamos abrir já a oportunidade para a gente fazer um segundo encontro desse, vamos analisar direitinho, né? A gente vai conversando para ver as agendas, a proposta da Modelar. Mas curti bastante, muito obrigado mesmo pela sua dedicação, viu? Eu agradeço o convite, parabéns pela iniciativa, agradeço a todo mundo que pôde nos assistir, né? Desculpa aí que caiu, voltou, né? Mas acabou que no final a gente conseguiu transmitir o recado. E eu queria divulgar, Daniel, um canal muito bacana que a gente tem lá na universidade, né? Que é um projeto de extensão universitária que chama Canteiro Escola. Este projeto, ele capacita pessoas, né, que tenham interesse para a construção civil, pedreiros, ajudantes de obra, até mesmo estudantes de engenharia civil, de arquitetura, de outros cursos, né, que queiram ter uma vivência mais prática do cenário da construção civil. Esse nosso projeto lá na PUC Minas, lá da unidade de São Gabriel, ele está atualmente suspenso por causa das condições, né, sanitárias que a gente tem aí colocadas para a sociedade. Mas ele capacita pessoas, né, apresenta oficinas teóricas e práticas de canteiro de obra para quem quer realmente aprender a colocar a mão na massa. São os alunos do curso de Engenharia Civil, de Engenharia Elétrica e de Arquitetura e Urbanismo que colaboram, né, como instrutores, e as oficinas práticas nós temos a colaboração de um funcionário da própria PUC Minas, da Pró-Reitoria de Infraestrutura,
que atua como mestre de obras, instruindo com as atividades a serem feitas. Todo início de semestre abrimos as inscrições e nós temos um canal no Instagram, que mesmo com a suspensão das atividades presenciais, a gente vai proporcionar a divulgação de algumas ações e boas práticas de civil no nosso canal. Você sabe o canal, Paulo, do Instagram? Qual que é? Vou dizer que é @canteiroescola2020. Não é? @canteiroescola 2020. Isso, 2020, beleza? Então, já... Tá. Aí tem a agenda lá de tudo, Paulo? Como é que funciona? Como é que faz a inscrição? Isso, exatamente. Nós estamos atualmente com as atividades presenciais suspensas porque os alunos estão, né, tendo as atividades acadêmicas de forma remota. Então, não dá para que eles possam atuar, né? O Lucas até mandou aí o endereço. Mas lá no perfil a gente divulga todas as informações de quando retornaremos, né? De novos processos de admissão. E neste momento de isolamento, a gente vai abastecer este canal com boas práticas, né? Imagens e mensagens de boas práticas na construção civil, também se refere a planejamento e ferramentas de físico e financeiro para o seu empreendimento. Fica o convite aí para quem quiser nos seguir. Não, ótimo, Paulo, obrigado. Gostaria de agradecer também a todo mundo que participou, enviou perguntas, acenou para a gente, muito bacana mesmo. Indique para os seus amigos, as pessoas que não puderam por algum motivo ver essa conversa que a gente teve aqui agora. Fica disponível lá no Instagram da Modelar por 24 horas, então pode entrar lá a hora que quiser e mostrar para quem quiser também, beleza? Agradecer aos nossos parceiros, que é a MD Conteúdos Digitais, nome da Mari, a GML Advogados Sociais e associados com o nome da Gabriela, né? A Digital Esportes, com produtos esportivos, com o Lívio, a PRC Assessoria e Consultoria com o Paulo, que é assessoria de condomínios e contabilidade. Convidá-los também para amanhã, só que às 8 horas da noite, tem uma palestra com a Gabriela, que é advogada, que vai falar sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Esse novo programa que o governo lançou agora, o que isso impacta nas empresas, as obrigações que elas têm, assim como também os funcionários, o que os funcionários têm direito. Vai ser muito interessante também, às 8 horas da manhã, não percam. Agradecer também a Natália, que estava no backup meu aqui, dando um apoio. Obrigado, viu? E é isso aí, gente. Um abraço. Fiquem com Deus, viu? Obrigado, Daniel. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.